Bom, pessoal, é uma satisfação grande começar com essa série de aulas, compartilhando e aprendendo também, né, revendo alguns conceitos. Eu não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula, mas eu espero que vocês aproveitem e eu combinei com a Juliane da gente poder abrir depois, já que a aula não está podendo ser ao vivo por problema de internet, a gente abrir aí para conversar com vocês a respeito de dúvidas e vocês colocarem questionamentos e a gente aprender junto, né? Bom, pediram para me apresentar primeiro, antes de começar essa primeira aula de atualizações nas áreas de infectologia e psiquiatria, saúde mental, que são as áreas que eu atuo. Para mim é uma satisfação muito grande, porque eu sou colega de vocês, né? Eu trabalhei muitos anos em área, em território indígena, e eu sou apaixonado pela saúde indígena. No entanto, que dentro desses quase 20 anos, ou 25 ou 30 anos de formação acadêmica, eu optei por dedicar um período para fazer a minha especialização em saúde indígena pela Unifesp. Eu acredito que todos os profissionais, sejam enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, antropólogos, médicos, todo mundo deve fazer essa especialização na Unifesp porque realmente abre a nossa mente e nos dá uma concepção diferente do que é a saúde indígena, né? Então eu sei o que vocês, eu não só imagino o que vocês estão passando aí, quem está trabalhando na ponta, como quem está no planejamento aqui no distrito, né? Durante muitos anos eu trabalhei aqui no distrito, trabalhei em área, principalmente no distrito leste, mas trabalhei também em algumas oportunidades em comunidades Yanomamis, acompanhei a Utucara e algumas outras organizações indígenas e sempre dando respaldo nos atendimentos dentro do Hospital Geral, porque eu sou concursado do Estado também, né? Então eu sei o que vocês passam em área. E nessa experiência dentro ali da CASAI, principalmente atendendo as crianças e as mulheres, eu vi o quanto a gente pode melhorar esse atendimento em área e racionalizar, melhorar um pouquinho a questão das remoções. Muitas vezes o paciente é removido, né, sem a necessidade, muitas vezes se passa de hora e acaba a gente tendo que já remover e receber ele no HGR ou no Hospital da Criança numa situação mais complicada. Então a gente vai tentar durante todas essas aulas que nós vamos ter juntos de infectologia e saúde mental, a gente descobrir, a gente estudar caminhos melhores para facilitar o trabalho de vocês em área, dar uma qualidade de vida, dar um atendimento melhor para esse nosso usuário, né, que é o indígena, principalmente o Yanomami, que é uma saúde tão complexa, e também a gente aprender junto, porque vocês têm muito para ensinar com as experiências aí em área, né? Então, meu nome é Joel Gonzaga, eu sou egresso aqui da Universidade Federal, estou hoje aqui na sala de telemedicina, uma satisfação voltar aqui para minha casa, onde eu me formei médico, onde eu fiz o meu mestrado também na área de comunicação social. Eu sou formado em comunicação social, sou formado em direito, né? E fiz a medicina, depois fiz a minha residência em infectologia e fiz várias especializações. Tenho trabalhado desde 2015 na área da saúde mental. Estudei psiquiatria, o Estado me pagou, me mandou para fazer um curso de dependência química, então desde a época de 2014, 2015 que eu venho atuando, mesmo tendo feito a especialidade, né, a residência em infecto, eu venho atuando na área da saúde mental, tentando muitas vezes unir o útil ao agradável, né, principalmente na questão das repercussões da saúde mental relacionadas ao paciente com HIV/AIDS ou com outra afecção neurológica de fundo infeccioso. Eu sou professor mestre efetivo da Universidade, do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima e hoje sou responsável pelas cátedras, né, as matérias de infectologia, psiquiatria e também o internato rural, que tem tudo a ver com saúde mental básica e com infectologia, né? Então eu permito aos meus alunos, tento promover, proporcionar aos meus alunos da UE que eles tenham um contato com a saúde indígena no Bonfim, Rorainópolis,
tanto na saúde mental básica quanto também na parte da infectologia. Então, por que eu escolhi atualização e infecção urinária como primeiro tema para a gente debater, para a gente conversar? Porque, né, a gente vai ver, né, mas antes da gente começar a apresentação, eu queria explicar por que em vez de eu fazer, né, uma nova aula, eu aproveitei 2 aulas de 2 especialistas que prepararam material de atualização para esse programa de educação médica continuada do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é o CREMESP, né, programa PENC. Então tem a doutora Cibele Lefevre, e ela é médica ginecologista do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, e o Dr. Iris Carlos Rossin, que é o médico infectologista do HC e da USP lá de São Paulo. Então eles falam da infecção urinária. E por que a gente vai começar falando de infecção urinária? Vamos lá. Alta prevalência das infecções urinárias. Necessidade de reavaliar esquemas terapêuticos das infecções urinárias devido ao aumento da resistência aos antibióticos nos últimos anos. A gente vai comentar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conduta nas infecções urinárias associadas a diabetes mellitus, gravidez e outras patologias, outras comorbidades, né, que fazem com que haja uma maior incidência dessas infecções urinárias, paciente nefropata, por exemplo, pacientes aí com problemas ligados a defeitos, né, do trato urinário, prolapsos, múltiplas gestações e tantos outros problemas aí das questões ginecológicas, problema de prostatismo, né, tem muitas coisas. Manejo e conduta nas ITUs relacionadas a catéter. A gente vai falar um pouquinho. Juliane até me perguntou se eu ia tratar, né, de infecção urinária hospitalar. Eu vou só dar um passant, falar um pouquinho, porque a maioria dos colegas aí, enfermeiros, né, uma grande parte, alguns médicos, trabalham dentro da terra indígena, mas trabalham dentro do hospital. Então o catéter também é importante a gente falar um pouquinho, né, porque ele é muito importante nesse processo da infecção urinária, principalmente da recorrência e da resistência. E conduta nas bacteriúrias assintomáticas, que a gente vai ver também. Bom, como eu falei, a ito é uma das causas mais comuns de infecção na população em geral. A gente vai ver, né? É mais prevalente no sexo feminino, mas também acomete o sexo masculino. A ito pode ser classificada, aí tem várias classificações que a gente vai olhar, né, em relação a ito baixa, que é a cistite, e ito alta, que é a pielonefrite. Fatores complicados em ito, não complicada e ito complicada. A gente não vai falar de pielonefrite nessa aula, porque é um outro assunto, tá bom? Vou falar só de infecção urinária baixa. A ito complicada é quando estão presentes alterações estruturais ou funcionais do trato urinário. Na ausência de alteração funcional ou anatômica, não há evidência que a ito em adultos gere outros problemas de saúde, como hipertensão e doença renal crônica. Isso é meio conflitante, né? Porque quando a gente passa da hora no tratamento, né, a gente vai causar aí uma hidronefrose, a gente vai causar uma infecção mais complicada e isso vai redundar aí numa injúria renal aguda e pode cronificar e até ter que fazer uma terapia substitutiva, né, renal substitutiva. Características do sistema geniturinário. Por que ele é tão sensível a essas infecções, né? Tanto no homem e na mulher existe um fluxo contínuo de alta pressão, uma superfície interna lisa com alta fluidez e algumas anormalidades anatômicas também predispõem à infecção urinária, como distância pequena entre a uretra e o ânus, presença de cistocele, né, que é o prolapso ali da vagina, né, sobre a ureter, prolapso uterino, e a retocele, que é o prolapso do reto sobre a ureter. Além disso, mulheres na pós-menopausa apresentam maior risco de infecção recorrente por alterações mecânicas, que foi aquilo que eu falei, né, por próprio desgaste, períneo e outros fatores fisiológicos que a gente vai ver mais para frente, até por questões hormonais com a baixa do estrógeno. Vamos lá, então para mais definições para a gente reforçar aí o aprendizado. Resposta inflamatória do uropitélio à invasão bacteriana. Bacteriúria, presença de bactéria na urina não implica necessariamente em infecção, são os casos de colonização, né? Muitas vezes a gente trata o paciente lá no HGF, faz o ciclo de antibiótico, às vezes até uma Klebsiella, uma KPC,
uma pseudomonas resistente, e ele depois vai para casa, ele está ali colonizado, mas o organismo não deixa que aquilo ali vire uma reinfecção, e ele convive com aquela bactéria pro resto da vida ali, com o equilíbrio ali, a homeostase da sua microbiota. E a piúria, quando a gente pega aquela leitura, que é muito importante a gente saber, tanto ler o hemograma, né, para a gente identificar quando tem um processo de leucocitose, o que significa, às vezes com desvio à esquerda, e a leitura do exame de urina, do EAS, né, com um leucócito lá de 100, de 200, caracterizando uma piúria presente na urina, comumente causada por bacteriúria. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso significa também um processo infeccioso em curso e tem que tratar, né? Vamos lá. Mais definições. A infecção urinária pode ser sintomática ou assintomática, recebendo, na ausência de sintomas, a denominação de bacteriúria assintomática. Nesse caso, tendo sintoma, a gente vai ver mais na frente, tem que tratar, né? Vocês que estão em área, independente de ter um exame, foi a primeira coisa que a gente aprende quando entra em área, que a gente não tem um laboratório portátil. Quem sabe um dia todos os polos, todas as bases aí, as comunidades, nós vamos ter aí um laboratório portátil. Hoje cabe em cima de uma mesinha dessa aqui, onde a gente vai poder colher esse exame para a gente não ficar fazendo ciência, né, à base do empirismo. A gente ter o resultado e poder tratar, mas mulher, homem, deu ali sintoma na urina, tem que tratar. Não pode esperar, porque senão vai subir para uma sepse e depois pielonefrite, aí o bicho pega, tem que envolver, não é isso? Na ito baixa, a cistite apresenta-se habitualmente com disúria, né, que é a dor na hora que vai urinar, urgência miccional, né, tem que ficar urinando, que é a polaciúria toda hora, nictúria, que é a urina noturna, e dor suprapúbica, né? A febre nas infecções básicas não é um sintoma usual, só vem ter febre às vezes quando está com a pielonefrite, quando já subiu essa infecção lá para os rins. Outro sintoma que eu aprendi muito, né? A face da mulher com infecção urinária, ela é muito característica, né? Às vezes a mulher entrava ali no consultório, no hospital, ali no pronto-socorro do HGE, com uma gastrite ferrada, né? Uma gastrite muito forte, ela reclamando daquela epigastralgia, e era batata. Perguntava para ela se ela estava com ardência a urinar, fazia o exame, estava lá uma piúria imensa, né? E uma leucocitose, e já começava com uma dose de ataque de antibiótico ali endovenoso mesmo, e fazia o tratamento em casa. Beleza, a gente descobria logo, mas infelizmente em área a gente não tem exame, tem que tratar empiricamente. E a itu alta pela nefrite se inicia habitualmente com quadro de cistite, sendo frequentemente acompanhada de febre elevada, geralmente superior a 38 graus, associada a calafrios e dor lombar uniobilateral. Febre, calafrios e dor lombar formam a tríade de sintomas característicos da pielonefrite, estando presentes na maioria dos casos. É o que eu falei, né? Não queiram sentir uma cólica de pielonefrite, porque não é um quadro muito agradável de se sentir, né? Muito ruim mesmo. Mais definições aí, olha aí, ó. Vários toques, né? Sobre aí que esse quadro nos traz aí. Infecção do trato urinário, das doenças infecciosas mais comuns, bacteriúria definida com a presença da bactéria na urina, que pode ser assintomática ou associada à infecção aguda ou crônica do trato urinário. Já a cistite, a uretrite, corresponde à síndrome que consiste em disúria, urgência miccional, policiúria e desconforto suprapúbico acompanhada ou não de infecção do trato urinário superior. Por que não tem infecção na bexiga, né? É mais raro, não é que não tem, pode ter um quadro aí de infecção na parede da bexiga, mas ela tem uma proteção aí muscular, né, que impede, né, uma capa mais densa, né, que evita que haja essa reação inflamatória, então não se vê muita infecção na parede da bexiga, né, ao contrário dos cânceres, né, então não tem uma vesicaíte, como a gente poderia chamar aí, uma infecção na parede da bexiga, muito raro. Vai ser mais uma uretrite ou atacando, né, lá já
a estrutura das células lá dos glóbulos no rim. A patogenia, né, da infecção urinária. A via ascendente, ela vai subindo, né, esse processo infeccioso inflamatório vai subindo, então o mais comum seria a cistite, né, do que a pielonefrite, somente com 5%, a colonização vaginal, mecanismo incerto, motilidade mediada por flagelo e pele, e a via hematogênica pelo sangue, né? São as duas formas dessa infecção, desse processo infeccioso inflamatório dele se desenvolver, pela via ascendente, subindo pelas vias urinárias, né, de forma inferior para superior, e via hematogênica através do sangue. Lembrando da diferença da anatomia, né, da mulher com o homem. Por que a mulher tem que sempre tomar muito mais cuidado? Isso a gente vai ver em alguns slides mais para frente. Tudo na mulher vai para dentro, né? Então o cuidado com a mulher tem que ser muito maior na questão do cuidado, da higiene, da prevenção sexual. O homem não, o órgão está para fora. Então a tendência dele é ter lesões na parte externa do órgão vaginal, do órgão sexual dele. A mulher não, a mulher vai começar com a colonização vaginal e depois isso vai ascendendo, e por isso que às vezes esse processo infeccioso inflamatório vai redundar até com um líquido ali no fundo de Douglas, ali, já numa região que extrapola o trato geniturinário e vai ascender aí para já a região ali do peritônio, né, uma região abdominal. Então, por isso que a mulher ela tem que tomar muito cuidado com isso e tratar rápido e evitar a redundância, a repetição, sob o risco, né, de desenvolver aí uma DIP, que é a doença inflamatória repetitiva, né, doença inflamatória pélvica, que vai causar uma série de doenças, uma série de complicações, como impossibilidade, né, de engravidar, brida, possível gravidez tubária, uma série de problemas que ela vai poder atravessar aí como defeitos crônicos no sistema uretral e várias outras aí através da presença de um aumento, né, dessa bactéria e dessa variação da microbiota que não é para estar aí, né, que está desregulada aí por vários motivos. Depois a gente vai ver a questão do sabonete vaginal para as enfermeiras que gostam, né, de usar isso, que não pode, e outras formas aí, às vezes sem querer, que vão atrapalhar e desequilibrar esse pH e promover aí uma descompensação da convivência aí das bactérias boas e ruins, se a gente pode chamar assim de forma bem simples, né? Bom, dentro da epidemiologia, segunda infecção mais frequente da população em geral. Primeira causa de infecção em hospital e instituição para idosos. Vamos voltando aí aos extremos. Criança e idoso. O trato urinário normal é estéril, mas a infecção do trato urinário é a segunda das infecções bacterianas mais frequentes em criança e depois das infecções respiratórias superiores. A gente vai tratar também nessas aulas de atualização. Mas, às vezes, começa a infecção pulmonar pelo sangue, né? Ele começa lá no trato geniturinário da criança e vai se desenvolvendo e acaba afetando o trato respiratório da criança, né? Através do sangue. Alguns dados mundiais: 130 a 175 milhões de infecções do trato urinário ao ano, um custo de 1,6 bilhões de dólares, raro em homens, né? Nos Estados Unidos, 7 a 11 milhões, pelo menos todas as mulheres têm um episódio de ito ao ano, né? 7 a 11 milhões tem um episódio de ito ao ano, 3,6 milhões de consultas ano nos Estados Unidos entre mulheres de 18 a 75 anos. Então isso aí a gente vai ver depois, que se a gente fizer a prevenção, a gente vai fazer com que isso aqui economize muito, né? E passando aqui para a nossa realidade do Distrito Yanomami, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir alcançar uma redução
das remoções aéreas, né? E permitir que as nossas mulheres Yanomamis aí, as nossas técnicas de enfermagem, nossas enfermeiras, nossas médicas também tenham uma qualidade de vida melhor, né? Tenham menos infecções urinárias se a gente, e os homens também, se a gente fizer a prevenção. Aí, ó, mulheres jovens, né, com incidência de 0,5 a 0,7 itens por ano, 25 a 30% de mulheres têm ito de repetição, homens 5 a 8 itens por 10 mil. Morbidade média 6,1 dias com sintomas, 2,4 dias com restrições de atividade, 0,4 dia perdido de trabalho. Um estudo aí desse pesquisador aqui de 2009. Dentro dessa patogenia, o sexo feminino é mais vulnerável, mulheres adultas têm 50 vezes ito mais do que os homens, 30% das mulheres apresentam ito sintomático ao longo da vida. A principal rota de contaminação do trato urinário, como a gente já viu, é por via ascendente, menor extensão anatômica da uretra feminina e a maior proximidade entre a vagina e o ânus, característica da genitália feminina. Às vezes, há alguma alteração, né, alguma variação anatômica, onde essa proximidade à vagina e o ânus ela é maior ainda. Então, isso causa uma maior possibilidade de infecção urinária. Depois a gente vai ver na prevenção, né, adiantando um pouquinho aqui, aquele famoso, que é difícil a gente, né, passar essa ideia para a mulher, né, Yanomami, tem que ser através da língua e tudo, explicar para ela que ela não pode limpar, né, as fezes do ânus aqui. Eu não sei como é que está funcionando isso na cultura Yanomami, mas normalmente tem mulheres que elas fazem, né, mulheres humildes, que elas fazem a limpeza da parte posterior para a parte inferior, para a parte anterior. Então elas acabam trazendo a microbiota daqui para cá, né? E aí é complicado porque vai causar infecção urinária você fazer essa mesclagem de a microbiota anal, né, retal, com a macrobiota aqui do sistema urovaginal. As itos, elas são, né, as infecções mais frequentes, 80% são relacionadas a catéter, no caso das infecções hospitalares, tá? A gente abrindo aquele capítulozinho sobre as infecções urinárias no hospital. 12 a 16% dos pacientes internados vão apresentar ito, né, em algum momento da internação. Risco diário de infecção urinária varia de 3 a 7% de pacientes internados sondados. Na epidemiologia, né, mulheres e homens, sempre a questão dos extremos de idade, né? Nas mulheres, a recorrência pré-menopausa ligada à atividade sexual, uso contínuo de espermicidas, que não é muito normal no caso da cultura brasileira, pelo menos eu tenho desconhecimento disso. Na pós-menopausa, as alterações anatômicas, alterações funcionais antecedentes de infecção urinária e as alterações estrogênicas, que é justamente quando a mulher começa, né, a ficar com ressecamento vaginal, e isso vai atrapalhar, né, vai mudar o pH dela, e principalmente quando ela tem vida sexual ativa, vai causar dano, né, o roce ali vai causar lesão e vai ficar um ambiente mais propício para o desenvolvimento da infecção urinária. Vamos falar dos agentes agora. O que causa essa infecção urinária? São normalmente agentes, bactérias que já estão ali na microbiota. Então o que eles atacam? Eles atacam porque muitas vezes existe algum fator ali que vai facilitar a proliferação, né? Um deles é o sabonete vaginal de uso interno, que não deve ser feito, porque muda o pH, né? O caso da diabetes, o caso, né, de imunossupressão, né? A mulher Yanomami, ela já é imunossuprimida, né? Por questão, às vezes, nutricional. As crianças, elas vão estar muito mais propícias a desenvolver uma infecção urinária, principalmente se elas não tiverem aquilo que é o mais básico, que a gente vai bater de forma mais forte aqui na nossa conversa, que é a questão da limpeza, né? Da limpeza, da asepsia e da questão da proteção, né? Da prevenção na hora do ato sexual. Então, os mais comuns é a Escherichia coli, que é a mais famosa, que a gente vai falar bastante dela. Essa outra aqui, que é a Saprophyticus, a Proteus, né? Que é bem interessante porque ela é sensível ainda ao Bactrim, ela é bem comum, né?
a sulfa mais trimetropina, a Klebsiella, e dentro das microbiotas aí encontradas no ambiente hospitalar, inclusive no HGR tem estudos, né? O Roberto Carbonel, mas a doutora Marcilene fizeram um estudo, inclusive tem, através do levantamento das uroculturas e das hemoculturas, se foi feito um manual de tratamento empírico de antibióticos, eu posso facilitar para vocês depois, está à disposição. E a gente tem, né, muito presente a E. coli, né, enterobactérias, a Pseudomonas, muito presente em idosos principalmente, a Enterobacter e a Klebsiella pneumoniae também, que é muito comum também nas itos comunitárias. E os famosos enterococos, que é muito importante a gente bater em relação a essa questão, porque a gente só tem um antibiótico que hoje consegue combater, né, o enterococo resistente, que é a ampicilina com Subactam. E muitas vezes a gente não tem outros antibióticos, por exemplo, Forainópolis, no período a gente teve que usar Ampicilobactam para infecção urinária simples, porque não tinha outro antibiótico. Acabou o ceftriaxona, acabou a amoxicilina clavulunato, acabou, já falei, tinha acabado ceftriaxona, e o que tinha lá disponível era Ampicilobactam. Então, são chamados os antibióticos nobres, que eu quero conversar com vocês no final da exposição, para a gente tomar cuidado, muito cuidado na questão do uso racional deles, para a gente não perder a eficácia deles, porque senão vai chegar um momento aí que nós vamos ficar sem antibiótico para usar no caso das bactérias resistentes, né? Então, essa é a capeta, essa aí é a bactéria que geralmente coloniza todas as velhinhas, né? Todas as senhoras, e o caso mais difícil que eu já tratei em ito de repetição, ito resistente, foi com Escherichia coli. Eu utilizei todos os recursos que eu pude com um senhor já idoso. Graças a Deus, não sei como a mulher dele não se contaminou com essa Escherichia, ou se contaminou, o organismo dela teve a capacidade de controlar a multiplicação, né? E ele realmente não consegue zerar, ele está para fazer uma cirurgia ocular e o oftalmologista simplesmente não libera a cirurgia dele porque ele tem a colonização da Escherichia coli. E a gente até hoje não conseguiu diminuir a virulência, né, a quantidade de bactéria, né, na urocultura, porque ela é resistente até aos últimos recursos que a gente vai ver mais para frente, aí, que a gente usa quando não tem mais o que fazer. Tá? Bom, a Escherichia coli ela é responsável então de 75 a 90% dos casos, 40% das infecções hospitalares, 10% das grávidas, acomete 1% dos recém-nascidos. A infecção urinária está associada a leve morbidade, mortalidade em gestantes, pacientes com processo obstrutivo do trato urinário, crianças e idosos. Por que ela é tão presente em gestante? Justamente porque a gestante está numa condição de imunossupressão. Ela engravidou, começou a desenvolver ali o feto, ela vai ter que dividir todo o armamento dela, toda a defesa dela imunológica com o filho. Então, ela vai ter imunossupressão, né? Então, ela vai ficar mais sensível a pegar uma infecção, principalmente se ela não usar preservativo, né? Então, mulher gestante, ela não pode fazer sexo sem preservativo, porque a tendência dela desenvolver uma infecção urinária ou de pegar outro tipo de infecção, né, sexualmente transmissível é muito grande. Né? Então, causa realmente parto prematuro, pode causar baixo peso na criança, né? Então, gestante não pode ter infecção urinária, a gente tem que realmente prevenir. Né? Então aí uns estudos brasileiros, né, que falam que também a Escherichia é mais presente, 66% é resistente à sulfa, 54% resistente à ampicilina. Aí a gente entra nessa discussão, né, a respeito da resistência, do que a gente é para a gente usar e o que a gente não é para usar. Aqui a gente fala só da sulfa, da ampicilina, mas aqui eu quero colocar, né, um capítulo à parte que é a cefalexina.
Os estudos mais novos, principalmente aqui de Roraima, estão dizendo que a cefalexina, apesar das cefalosporinas serem muito indicadas para infecção urinária, e muitas vezes é o que a gente tem disponível nos postos, mas tem estudos que dizem que a cefalexina hoje, o índice de resistência dela é quase 90%, está em torno de 90%. Então, a gente vai discutir essa questão no final da aula, mas vamos tentar usar aquilo que a gente tem no distrito. E tem solução melhor do que a gente fazer uma cefalosporina, né? Tem solução melhor, mais efetiva e com menos resistência. É lógico que a gente tem que fazer muitas vezes uma alternância de antibiótico. Por exemplo, a sulfa mais o trimetoprim, e em muitos casos hoje ela está sendo resolutiva, né? Por quê? Porque se parou de usar a infecção urinária. Então, em muitos casos, ela tem sido mais efetiva do que outros antibióticos aí e bem mais efetiva do que a cefalexina, né? Uroculturas em câncer ginecológico, aí de novo, Escherichia coli com 64%, 41% resistentes a sulfo, 36% resistente a cipro. Olha isso aqui, ó. Eu quero destacar a questão da ciprofloxacina, os usos exagerados, irracionais das quinolonas. Gente, a cipro é um antibiótico tão nobre. A cipro é para infecções graves do trato abdominal. E a gente, muitas vezes, a paciente chega com uma queixa urinária, a gente não tem nem urocultura, não tem um exame de urina, taca a ciprofloxacina, tendo outras alternativas na própria farmácia do distrito, que tem uma cobertura tão boa como a cipro, e a gente não tem a racionalidade, o bom senso de deixar um antibiótico nobre como esse, né? A gente chega, por exemplo, hoje nos postos de saúde da Prefeitura de Boa Vista, em vez da gente ter outras alternativas que a gente vai falar, tá lá ciprofloxacina. Vamos mandar bala com ciprofloxacina e a gente acaba, né, causando aí uma resistência por uso contínuo de um antibiótico que a gente pode usar para outras coisas, né? Então tá aí, olha, mais uma diapositiva aqui, mais uma lâmina falando da presença aí do Staphylococcus saprophyticus, 5 a 20%, Escherichia coli, 75 a 90%, a Klebsiella aí junto com o Proteus, a Pseudomonas e o Enterococcus. São os nossos inimigos mortais aí quando a gente se fala de infecção urinária, né? Infecção urinária nosocomial, que é do hospitalar, mais uma vez confirma aqueles que a gente já falou, aqueles agentes, mas a gente destaca aqui, né, o que o nosso professor colocou, que é a cândida. Muitos casos agora de fungos resistentes aos antifúngicos normais e a gente muitas vezes é obrigado a usar anfotericina como último recurso. Por isso que é muito importante, às vezes, o paciente que volta do hospital da criança ou volta do hospital geral com infecção urinária grave, recorrente, né, de difícil manejo, com piora clínica, com presença ali de suco esbranquiçado, né, gromos, às vezes ele está colonizado, ele está sofrendo ali de uma candidíase, uma infecção urinária por candidíase. Principalmente os pacientes, né, com injúria renal crônica, né, os imunodeprimidos, né, paciente às vezes com câncer, paciente que tem diabetes, indígena que tem hepatites, HIV. A gente tem que cuidar desses pacientes que têm essas comorbidades importantes, né, porque eles vão desenvolver esse tipo de infecção do trato urinário. Aí a via ascendente, né, por causa das características do trato urinário, ele é cheio de condutozinhos bem pequenos. Quando a gente acompanha uma cirurgia do urologista, a gente vai entender a dificuldade que é tratar com esses condutos, ureter, a uretra, né? Tudo muito pequenininho, tudo muito difícil. Então, muitas vezes você, para fazer uma lesão numa cirurgia, usando um vídeo ali, você vai criar uma lesão aí enorme, né? E até para passar aí um cálculo renal, você vai causar aí uma lesão que vai redundar numa infecção urinária, né?
E aí tem aqui toda a parte da fisiologia de como é que funciona, vocês podem olhar aí com calma, né? As proteases, as hemolisinas, né? A quebra da barreira do endotélio com invasão tecidual, né? Que é a virulência bacteriana e fatores do hospedeiro, né? A questão dos estrógenos baixos, como já falei para vocês, né? Os lactobacilos como mecanismo de defesa, o fluxo urinário, né? A ureia, que trabalha também no pH, diluição urinária, os antígenos, tudo uma questão bem interessante para quem gosta do assunto aí. Fatores agravantes e de risco, como a gente já falou, diabetes, gravidez, os sintomas durante 7 ou mais dias procurar atendimento, infecção hospitalar adquirida, insuficiência renal, obstrução do trato urinário. Mais fatores agravantes, presença de um catéter uretral, estente, tubo de nefrostomia ou desvio urinário. São os pacientes que voltam da casal e às vezes para a área com um catéter. Esse paciente vocês têm que tomar cuidado em área porque a tendência dele complicar é grande, né? E aqueles que são identificados alguma normalidade anatômica ou funcional do trato urinário. Transplante renal, não sei se temos algum hoje no distrito, né? E aquilo que a gente já falou sobre a imunossupressão. Aí a questão da epidemiologia, né, dos agentes distribuídas aí entre os pacientes que adquiriram a ito comunitária e hospitalizados.